Oi, gente, voltei aqui para a gente falar mais um pouquinho de funções. Então, nós vimos nos vídeos anteriores sobre as funções. Aqui a gente vai ver mais um pouquinho de funções e mais alguns nomes, tá bom? Então, veja lá a definição e notação de função. Isso aqui é uma revisão. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma regra que indica associar cada elemento x pertencente ao a um único elemento y pertencente ao B. Então, olha lá a notação de função. Então, ó, um f de função está dizendo aqui, ó, que vai sair as flechinhas do A e vai chegar lá no conjunto do B, tá? Ou você pode pôr o a flechinha, o nome da função em cima e o B do outro lado. A função f transforma x de A em y de B, ou seja, a função sai dos elementos de A, que são os elementos x, e chega lá no B, que são os elementos de y. Então veja lá o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, olha lá, todos os elementos do A saem uma única flechinha, então é um exemplo de função. O exemplo B, olha o exemplo B. O exemplo B não é função. Por quê? Porque faltou sair uma flechinha do elemento zero. No C, olha o conjunto A. Todos os elementos do conjunto A saiu somente uma flechinha. Então, é função. E no exemplo D, no conjunto A, não é função. Por quê? Porque o elemento 4 saiu duas flechinhas. E não pode, certo? Então, os itens A e C são exemplos de funções de A em B. Quer dizer, sai as flechinhas do A, de todos do A, e vai lá no B, certo? Isso nós vimos no vídeo anterior. Agora, a gente vai ver alguns nomes. Então, dessas funções aí, então, o que nós temos que destacar? O nome domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função. Então, f é uma função de A em B. Então, ele está afirmando aqui para a gente. Então, perceba que realmente é. Por quê? Porque do A está saindo uma única flechinha de cada elemento, tá bom? O conjunto A é o domínio de F, ou representamos assim, ó, D entre parênteses F, domínio de F. Então, o A, todos os elementos aqui que estão aqui no conjunto A são chamados de domínio. Então, aqui dentro do domínio, então, nós temos o 0, o 1, o 2 e o 3. O conjunto B é o contradomínio de F, ou, em siglas, né, ó, CDF, contradomínio de F. Então, sempre o conjunto A chama-se domínio, todos esses elementos. Todos os elementos do B são chamados de contradomínio. E aí você vai representar esses elementos aqui. Você vai sair uma flechinha de alguém do A e vai chegar em alguém do B, né? Sair uma flechinha aqui do 1, chegou lá no 2. Sair uma flechinha do 2, porque né, usou uma fórmula, fez uma conta e chegou lá no 4. E saiu uma flechinha ali do 3 que chegou lá no 6. Esse aqui não é uma fórmula muito difícil de descobrir, tá? Ó, veja, 0, 0. Do 1 chegou lá no 2, do 2 chegou no 4, do 3 chegou no 6. Ah, então tá fácil. Então essa fórmula aqui, mesmo que o exercício não tenha contado pra gente, a gente consegue pensar. Ele está associando cada elemento do A ao dobro dele. Então, ó, o dobro do 1 é o 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6. Então, para cada x pertencente ao A, o elemento y pertencente ao B chama-se imagem de x pela função f. No caso, a função, no caso nosso aqui, seria f de x igual a 2 vezes o elemento x. Quer dizer, está pegando cada elemento aqui do A e está multiplicando por 2. Então, usou essa fórmula para poder fazer essa ligação entre o domínio e a imagem dele, tá certo? Pela função f e o representamos por f de x, né, função de x. Assim, o y é a mesma coisa que f de x. O conjunto imagem de uma função é representado por im, de imagem da função. Então, veja, domínio, sempre todos do A, porque é uma função de A em B. Está dizendo que vai sair uma flechinha do A e vai chegar lá no B. Então, o domínio é sempre o A. O contradomínio é sempre o B. Então, são todos os elementos do B. E a imagem são apenas aqueles que receberam a flecha.
No caso, o 2, o 4, o 6, 0, 2, 4 e 6. Tá? Então, essa é a imagem. Entendido? Então, domínio sempre é todos os elementos do A, contradomínio todos os elementos do B, e a imagem só quem recebeu a flecha. Certo? Então, para o domínio 0, temos imagem 0. Para o domínio 1, imagem 2. Para o domínio 2, imagem 4. Para o domínio 3, imagem 6. Vejamos mais um exemplo. Consideremos os conjuntos A, 0, 2, 4, 6 e o conjunto B, menos 2, 0, 1, 2, 4, 6 e 10. E a lei de formação. Então, vamos associar os elementos do A com os do B. Associe cada elemento de A ao seu dobro diminuído de 2 unidades. Então, a gente vai pegar o elemento do A, multiplicar por 2 e subtrair 2 unidades. Então, veja. Escrevi a fórmula, né? Primeiro vamos escrever a lei de formação na forma matemática. Associe cada elemento de A ao seu dobro diminuído de 2 unidades. Chamando os elementos de A de x, então nós temos a fórmula. Função de x vai ser o quê? O dobro do elemento A, que é o dobro do número que nós vamos pegar do x, vai fazer a conta e vai subtrair 2. Agora vamos calcular os elementos do conjunto imagem. Então, eu fiz a conta bem com calma para o x igual a zero. Olha lá, pega o x igual a zero. Por que o x igual a zero? Porque é o elemento lá do conjunto A. É o primeiro elemento do conjunto A. Então, ficou 2 vezes o zero menos o 2. Aqui na fórmula. Fui olhando a fórmula e troquei o x por zero. Então, ficou 2 vezes 0 é 0, menos 2. 0 menos 2, menos 2. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui o x valendo 0 e fiz a conta para ver qual que vai ser a imagem dele. Depois eu vou trocar o x por 2. Depois eu vou trocar o x por 4. Depois eu vou trocar o x por 6. Então foi isso que eu fiz. Ó. Troquei o x por 2. Fui lá naquela fórmula. Troquei o x por 2. Fiz a conta e deu 2. Depois para x igual a 4. Fui lá naquela fórmula. Troquei o x por 4. E deu 6. E por último, fui lá na mesma fórmula. Troquei o x por 6. Fiz a conta e deu 10. Assim, eu consigo representar. Ó. Então, o domínio é sempre os elementos do A. Então, no caso, é 0, 2, 4 e 6. Está aqui. Contradomínio. Então, no caso, todos os do B. Menos 2, 0, 2, 1, 6, 4 e 10. A imagem, somente quem recebeu a flechinha. Então, eu fiz a continha. Então, ficou 0 até o menos 2. Do 2 ao 2, do 4 até o 6 e do 6 ao 10. Então, a imagem somente quem recebeu a flecha. Menos 2, 2, 6 e 10. Está aqui, ó, menos 2, 2, 6 e 10. Entendido, então? Domínio, contradomínio e imagem? É isso aí.